Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós fizemos uma sequência de vídeos falando sobre dor no ombro, suas causas, suas relações, a questão da minha prática clínica, a questão daquilo que eu estudo na pós-graduação em osteopatia, e eu venho esclarecer algumas coisas. As dores, essas relações que foram explicadas, dos captores, das causas mecânicas, das causas traumáticas, das causas inflamatórias e diversas causas, ela pode gerar dor, essas causas podem gerar dor em outras áreas. As cicatrizes podem gerar dor em outras áreas, que são os captores, as disfunções dos captores podais, disfunção no captor ocular, estomatognático, os traumas, as questões inflamatórias, elas podem se manifestar em várias outras articulações, em várias outras áreas do corpo, em vários outros tecidos, porque é um desequilíbrio que acontece no corpo. Isso tudo passa pela questão do diagnóstico. O paciente, quando chega no nosso consultório, nós vamos identificar através de um diagnóstico de onde está partindo a causa daquela dor. E se verdadeiramente, através do diagnóstico diferencial que a gente chama, se aquele caso serve para mim. Se não é o momento de eu estar encaminhando para um nutricionista, se não é o momento de eu estar encaminhando para um médico, pode aparecer algum diagnóstico que pode estar relacionado a uma doença, a um câncer. Pode aparecer um diagnóstico relacionado a uma doença reumática mais grave, como se fosse um lúpus, por exemplo. E tudo isso foi o que eu falei, nós nos tornamos investigadores. Aquilo é de acordo com o que a gente busca, com o que a gente investiga no paciente, com o que a gente toca, com o que a gente sente, com feedback, quando o paciente chega, quando está perto da gente. A osteopatia, a pós-graduação em osteopatia e a experiência clínica que a gente vem vivendo ao longo daquilo que a gente trabalha, faz com que nós venhamos a ter uma visão completamente diferenciada. E nessa visão inclui os limites. Nessa visão inclui a gente não ter aquela síndrome de Deus. Existem profissionais que acham que vão resolver todos os problemas. Que se você vai chegar e vai fazer um simsalabim e está tudo resolvido. Não, nós não somos deuses. Existe uma causa. Há pouco tempo, um amigo chegou para mim e falou assim: poxa, Vinícius, a sua paciente, uma paciente que você atendeu, foi parar num outro profissional e chegou lá, ela se queixou que não teve o resultado esperado. Eu falei, aí eu consegui lembrar daquela paciente, eu fiz um atendimento, uma série de cicatrizes que havia no corpo dela, que foram testadas através dos testes que a gente usa, se aquela cicatriz tinha uma relação com aquela dor, foi constatada, e aí foi um dia, uma sessão que eu tive que fazer a avaliação, e naturalmente, depois que a gente faz a avaliação, a gente tem um tempo reduzido para o tratamento, para que seja dada continuidade na próxima sessão e nas sessões até que a gente consiga obter um resultado ou não. Porque pode acontecer daquele paciente precisar de um outro tipo de técnica, pode precisar de um fisioterapeuta dermatofuncional. A fisioterapia tem várias áreas dentro da fisioterapia. Pode precisar de um dermatologista. Então, é importante a pessoa entender que muitas disfunções elas são construídas ao longo da vida. Existem mulheres, eu atendi uma paciente que ela chegou aqui ela tinha uma cesariana que já tinha 16 anos, foi a última cesariana. Foi constatado nos testes que aquela cicatriz ela era uma das causas da dor lombar dela. E após o tratamento
ela seguiu o tratamento daquela cicatriz, das aderências, havia uma disfunção na articulação do quadril, a gente fez como se fosse uma varredura naquela área com tratamento, aí sim, aí nós conseguimos obter um resultado e a paciente ficou satisfeita. Inclusive ela brincou, falou assim: Vinícius, eu conheço ela de longa data, falou assim: quando você falou aquilo eu achei que você estava doido, mas no momento do teste ela sentiu que ao tocar a cicatriz e fazer o teste, os movimentos dela ficavam livres. Então é importante a gente entender que existe um processo de construção e existe um processo de desconstrução, entre aspas, porque a gente pode atingir um certo limite e se aquela pessoa quiser seguir as orientações. Então a dor, ela tem uma causa, ela tem uma origem, e isso dentro da osteopatia, do atendimento da com as técnicas da osteopatia, as avaliações, tudo aquilo que a gente aprende na pós-graduação, a gente pode obter um excelente resultado ou pode estar encaminhando para outro profissional quando necessário. E os vídeos do ombro, ele fez uma abordagem geral que pode ser aplicada em outras áreas. E aí nós vamos estar falando sobre vários outros assuntos. Eu achei importante a gente estar falando sobre isso, porque ficou aquela coisa ombro, e às vezes dentro do meu consultório chegava uma pessoa que tinha um captor que estava influenciando a lombar, tinha um captor que estava influenciando a coxa femoral, a outra articulação, a articulação do quadril, enfim, diversas outras áreas, ou chega às vezes um tipo de doença que é uma doença reumática, que chega o momento de eu encaminhar para um outro profissional. Às vezes chega quando um captor visceral, na maioria das vezes eu encaminho para um gastro. Quando é um captor visceral relacionado à parte gastrointestinal, normalmente, quando existe uma dor no ombro, enfim, uma dor lombar, às vezes a pessoa tem uma constipação, tem uma dificuldade de evacuar. Então, cabe a nós estudarmos, né, para poder fazer um diagnóstico preciso e, se necessário, se a gente não consegue obter resultado ou até mesmo na avaliação a gente constata que existe uma relação que não está ao nosso alcance, está encaminhando para outro profissional, seja ele o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o educador físico, o psicólogo, que existe, como eu falei também, existem causas emocionais, existem dores que têm uma relação emocional, principalmente quando aquela dor é uma dor em várias áreas do corpo, ou às vezes até focada, entendeu? A pessoa que edita o meu vídeo, a relação da dor dele tinha, quando a gente se conheceu através de um atendimento, tinha uma questão emocional muito forte. E ele teve a maturidade de poder tratar e evoluiu bastante no seu tratamento. Inclusive hoje ele não relata mais dor nenhuma e tinha uma grande possibilidade. Mas cabe a nós poder encaminhar para outro profissional e fazer um atendimento de excelência, e esse é o nosso objetivo. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.